Boa tarde. Vamos fazer a leitura inicial do livro Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Perante os outros, nunca desestime a importância dos outros. Frequentemente só pensamos na crítica com que os outros nos possam alvejar, esquecendo-nos de que é igualmente dos outros que recebemos a força para viver. O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento. Valorize os outros a fim de que os outros valorizem você. Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. Se a solidão valesse, as leis de Deus não fariam o seu nascimento na terra entre duas criaturas, convertendo você em terceira pessoa para construir um grupo maior. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais essa tarefa aqui da casa, da UNEP, a nossa palestra da tarde das segundas-feiras. Vamos neste momento, então, fechar os nossos olhos para mentalizarmos Jesus aqui conosco, para nos auxiliar, para nos intuir. Senhor Jesus, Mestre amado, agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos na UNEP para mais essa tarde de estudo, que possamos, Mestre Jesus, sermos amparados em todas as nossas necessidades. Pedimos também, Senhor, que Tu possas olhar por todos os nomes que se encontram na nossa cestinha, todos que estão com os nomes ali com tanta fé, sejam abençoados. As águas que são trazidas, Senhor, para medicação, para magnetização, sejam também, Senhor, colocados remédios necessários a todos que vão beber desta água. Assim, Mestre Jesus, nós te pedimos as bênçãos para a nossa palestrante da tarde, Neuza. E assim, Jesus, te pedimos a permissão para darmos por aberto mais esta reunião pública na União Municipal Espírita de Petrópolis. Que o Senhor possa permanecer conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. A palavra é Neuza. Boa tarde a todos. Desculpa a correria, mas nós não estávamos escalados. Nós estaremos dividindo, mas parece que a nossa amiga teve algum imprevisto, então vamos lá, né? O trabalho parece quando a gente se dispõe. Então, como a gente tem que estar sempre pronto para Jesus, bora lá. Nós vamos falar sobre compaixão. Compaixão, como entendia Jesus essa palavra? Muitas vezes, a gente se pega falando assim, eu tenho tanta pena de alguém, né? Mas, na realidade, o sentido pena não é muito correto. Por vários motivos. Vou falar pelo Espiritismo, que é a nossa doutrina. A gente não deve ter pena porque a gente não sabe o porquê determinada pessoa está passando por determinado problema. Então a gente não tem que ter pena, né? Aquilo ali pode ser uma evolução, pode ser uma necessidade para desvencilhar algum problema de vidas atuais ou de vidas passadas, mas que a pessoa precisa passar. Mas nós podemos ter compaixão. O que é ter compaixão? É você chegar para a pessoa e falar assim, eu não sei qual é o seu problema, mas eu estou aqui. Eu não sei por que você está passando por uma dificuldade financeira, emocional,
perda de ente querido, seja o que for. Eu não sei porquê. Deus sabe de todas as coisas, nós não. Mas eu estou aqui. Então é isso que Jesus está fazendo aqui. Ele tem compaixão desta pessoa que está caída ali. E ele chega e abraça. Às vezes, é só isso que a gente tem que fazer. Um abraço. Você quer ver um momento que a gente normalmente tem compaixão e não tem o que dizer? Velório. Você vai dizer o quê? Não tem o que você dizer. O que você vai dizer para uma mãe que está ali olhando o seu filho sendo despedido do plano terrestre? Não tem o que dizer. Tanto que existe nome para quem perde a esposa, é viúvo. Quem perde esposo, é viúva. Quem perde pai e mãe, é órfão. Quem perde filho? Não tem. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é dar um abraço. Estou aqui. Só isso. Segundo Lucas, no capítulo 6, versículo 37, não julgueis e de modo algum sereis julgados. Não condeneis e de modo algum sereis condenados. Absolvei e sereis absolvidos. Quando Jesus disse, não julgueis de modo algum, é porque nós, é o que eu acabei de falar agora, nós não sabemos o porquê aquela pessoa está passando por esse determinado problema. Então, a gente vai julgar, mas frescura, né? Tanta coisa ruim acontecendo e ela chorando porque a unha está encravada. Gente, dor não se mede com fita métrica. A dor de uma unha encravada é tão grande para aquela pessoa como uma que está passando por uma enxaqueca. Não se mede com fita métrica. Então, quando Lucas diz para a gente, não julgueis, é porque nós não temos capacidade de saber o porquê aquela pessoa está passando por isso. Nós não temos esse direito de julgar. Não condeneis. Por que eu vou condenar uma coisa que eu nem sei? Eu estava lá embaixo agora, na livraria, na cantina, conversando com algumas pessoas, inclusive com a senhora, né? A senhora está na casa pela primeira vez? Foi a minha primeira vez, porque tem muito tempo que eu vim e agora está sendo a volta. Ah, que bom. Seja bem-vinda. Inclusive ela estava lá embaixo e a gente estava falando sobre filhos. Eu não tenho filhos, mas tenho afilhados que viveram grudados comigo, que já são casados e até hoje me chamam de Dindinha e tal. E a gente estava contando algumas coisas. E aí nós chegamos e ainda comentamos. Nós temos que ter muito cuidado quando a gente se relaciona com filho. Filho é obrigação de pai e mãe. Filho, quem educa é pai e mãe. A escola instrui. Filho, quem educa é pai e mãe. Mas vó é passatempo. Vó é de vez em quando. Vó é quando surge assim, surgiu um imprevisto. Aí a vó está ali. Mas vó não cria. Não deve. Porque quando chegar do lado de lá, será perguntado para o pai e para a mãe que fizeste do filho que eu te confiei. E o que o pai e a mãe vai dizer? Ah, não fiz nada, porque minha mãe te criou. Então, gente, vamos cada um ocupar o seu papel. Cada um dentro do seu quadrado, como diz a mocidade hoje. E absolveis e serei absolvidos. Absolveis por quê? Por que Lucas bota esse trechinho no final da frase? Porque nós já julgamos e nós já condenamos.
E aí ele diz: absolveis e sereis absolvidos. Compaixão é um termo associado ao grego pathos, de simpatia, empatia, antipatia, paixão, sentimento, sofrimento. Compaixão é sentir com, é sofrer com, criar um vínculo um com outro ser. A compaixão faz conexão entre nós e outro. A compaixão é o leito desobstruído do rio e a caridade é a água cristalina que não lhe corre. Então, como nós falamos, compaixão não é pena. Compaixão é sentir com. Então, é aquilo que a gente falou. Eu não sei por que você está passando por isso. Eu não tenho pena de você, mas eu estou aqui. Uma pessoa que apresenta um quadro de doença grave. Aí, a gente não sabe por que ela vai passar por isso. Quantas pessoas ficam em coma meses, anos? Eu não sei se vocês viram no Facebook esses dias que desencarnou um príncipe, não sei das quantas, lá da Arábia, que estava em coma há 20 anos. Aí a gente pergunta assim: meu Deus, mas por que essa pessoa ficou em coma há 20 anos? Porque o espírito necessitava. É isso que a doutrina nos mostra. Ninguém fica em vão. Não cai uma folha das árvores que Deus não tem consciência, saber sobre tudo. Então, aquele espírito precisou ficar preso ali por aquele período. Nós lemos uma vez um livro, senão eu recomendo, que é muito bom. Não fala de política, tá, gente? Apesar do título. É Getúlio em Dois Mundos. Eu não vivi na época de Getúlio. Eu nasci depois. Mas não fala de política esse livro. E ele é muito interessante, porque ele começa, eu vou dar o spoiler para quem quiser ler depois. Ele começa com o mundo espiritual fazendo a preparação reencarnatória de Getúlio, que vem para ser presidente. Aí ele vem. Aí o que mostra, no período que ele está na política, não é sobre política, é sobre as pessoas que estão em torno dele. Por que tem fulano, por que tem cicrano, por que um é o opositor, por que o outro não é. Mas isso na visão espírita. Aí acontece o desencarne dele. Aí ele retorna para o mundo espiritual. Aí o livro volta lá para o mundo espiritual. E aí eu não vou contar o final, mas vou contar um pedacinho do que eu estava falando. Getúlio descobre, ao voltar para o plano espiritual, que na encarnação anterior dele a Getúlio, ele ficou 15 ou 20 anos, não me lembro com detalhe agora a data, paraplégico em cima de uma cama. Tetraplégico em cima de uma cama. Por quê? Porque ele já tinha o plano reencarnatório para vir como presidente, mas ele não poderia atenuar as suas dívidas. Então ele veio uma encarnação antes, ficou em cima de uma cama durante X anos, desencarnou e depois houve a programação dele para vir como Getúlio. E aí depois, no final do livro, eu não vou contar. Mas é muito interessante. Então foi o caso desse príncipe. Por que um jovem ficou 20 anos em cima de uma cama de coma? Necessidade do espírito. A gente não tem esse poder aqui na Terra, agora, encarnados no planeta de provas e expiações. A gente não tem esse poder de saber. Compaixão é receita de luz para a ascensão da alma aos reinos divinos. Entretanto,
de algum modo, se assemelha à prescrição médica em relação à saúde. Para que ela atinja os efeitos precisos em nós mesmos, não basta segurar com segurança e precisão no pergaminho de nossos sentimentos. É preciso nos disponhamos a usá-la. Esse texto está no Receita de Luz, Refúgio, capítulo 21 de Emmanuel. Então, compaixão é receita de luz. Por que Emmanuel diz que compaixão é receita de luz? Porque é aquilo que a gente falou no início. É a hora que você chega para a pessoa e dá um abraço e fala assim: eu estou aqui. Se você precisar, estamos juntos. Tem um negocinho também, a gente vive de Facebook, né? Então, tem um negocinho que diz assim: a minha amizade por você, 2 pontos. Se é para rir, estamos juntos. Se é para brincar, estamos juntos. Se é para chorar, estamos juntos. Se é para brigar, estamos juntos. Ou seja, estou aqui sempre. E é isso, gente. Compaixão é isso. É você, é como a questão 886 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos Espíritos como entendia a palavra caridade, como Jesus entendia por caridade. E aí é benevolência para com todos, indulgência e perdão. O que é ser indulgente? É você saber que a pessoa fez algo errado, porque assim, certo é certo, errado é errado, independente de opinião, né? Principalmente se falando de lei de Deus. Então você sabe que a pessoa fez uma coisa errada, por exemplo, furtar, matar, está lá, Moisés trouxe isso, Jesus exemplificou, e aí a pessoa até hoje não faz. Aí você chega, mas ele tem um amigo de fé, irmão, camarada. Aí você chega para ele e fala assim: eu não concordo com o que você fez, mas eu não vou deixar de ser sua amiga. Isso é indulgência. E a compaixão, quando Emmanuel traz aqui, que é receita de luz, se assemelha a uma prescrição médica. Olha só que interessante esse trecho. Ter compaixão é como você estivesse dando uma prescrição médica para alguém. Você está auxiliando essa pessoa clinicamente, espiritualmente, psicologicamente, porque você está dando a ela apoio, carinho, aconchego. A piedade é o melancólico. É aquilo que eu falei com vocês, não adianta a gente ter pena, mas celeste precursor da caridade. Tem esse atenuante. Quando a gente sente pena, quando a gente sente compaixão, a gente é mais caridoso, né? Porque a caridade não é só dar esmola, não é só entregar uma cesta básica, não é só dar uma roupa que já não me serve mais. Não. Caridade é abraço, é consolo, é afago, é sorriso, é uma palavra amiga. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Então, quando você tem compaixão, você tem piedade por alguém, automaticamente você faz caridade. A simples presença do lado de alguém que sofre liberta-o da cadeia da desesperança. Essa esperança, desesperança, não é de esperar, é de esperançar. Então, uma simples presença do lado de alguém que está sofrendo já dá à pessoa uma esperança. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia,
chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Aí já estou falando de quem se doou, né? Que quando você chega balsamizando as feridas de alguém, feridas da alma, feridas do corpo, feridas do psicológico, feridas do que for, quando por bondosa simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Que bom que eu pude auxiliar. Que bom que eu pude dar um abraço. Que bom que eu pude estar lá naquela hora tão difícil. Que bom que ela se recuperou. Né? No Evangelho, no capítulo 13, item 17, onde fala sobre piedade, Miguel, em Bordeaux, 1862, fala o seguinte: temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Então, o que o Espírito de Luz, o Espírito Miguel, o Evangelho, nos diz quanto a isso aqui? Gente, vamos ter medo de ser diferentes. Principalmente nós espíritas, que temos a fé raciocinada. A nossa religião, filosofia e ciência, ela não é maior e melhor que nenhuma outra, mas ela é a fé raciocinada. Nós temos a codificação de Allan Kardec aqui, que nos diz que nós sabemos de onde viemos, por que estamos passando por determinadas coisas, o que nos acontece com nossas decisões, com o nosso livre-arbítrio, e para onde iremos dependendo das nossas decisões. Não adianta, não pensem vocês, isso está nos livros, não é a Neuza dizendo: eu estou aqui agora em casa com a Rosângela, numa discussão terrível. Eu estou com muita raiva. Aí eu desencarno. Eu vou chegar do lado de lá como? Bela e fresca? Linda, maravilhosa, cheia de flores? Não. Eu vou chegar com o mesmo sentimento que eu saí daqui, que é o de raiva. Por isso, tem um dos livros também de Chico em que ele diz: não durma de mal com ninguém, que você não sabe se vai amanhecer para fazer as pazes. Então, quando Miguel diz aqui para a gente: temei conservar indiferentes, quando puderes ser úteis, eu posso ajudar, eu tenho como ajudar, mas não estou afim. Não estou afim. Exemplo hoje. Aconteceu alguma coisa com a nossa palestrante. Eu estava bela e fresca, sentada ali para dirigir só. A única coisa que eu ia fazer era a prece inicial. Já tinha até pedido para o nosso amigo para ler o livro. Né? E aí, 2h25, 2h27, 2h28, mandei uma mensagem para o nosso dirigente aqui das escalas. Aí ele falou: manda brasa e faz. E deve ter tido algum imprevisto e ela não está nem atendendo o telefone. Com certeza, porque ela é uma pessoa muito responsável com as coisas. Então, agora vamos dizer que eu estou sentada aqui porque, por exemplo, a
Rosângela não faz palestra, né, Rosângela? Não. A Rosângela trabalha em várias outras áreas da casa, mas ela não se sente bem em fazer palestra. Ela ainda não se sente à vontade. Mas eu já faço há bastante tempo. Aí eu estou sentada ali e falo assim, eu podia ser útil hoje, mas não estou afim, não. Vou continuar sentada ali. Quem vai fazer a palestra? Sei, não sou eu. Não é problema meu. Gente, não é assim. É problema nosso, sim. A UMEP inteira é problema nosso, trabalhadores. É como dentro da nossa casa entupiu a pia da cozinha. É problema só da cozinheira ou é problema da casa inteira? É problema da casa inteira, porque ninguém vai ter comida. Entupiu o vaso do banheiro. É problema da casa inteira. Nós somos um grupo. Nós somos a casa. E nós estamos aqui para a casa, para a causa, para o melhor chefe que nós temos, que paga bem e paga adiantado, que é Jesus. É para Ele que nós trabalhamos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí, voltando aqui, a tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto. Adianta. Imagina como que fica a cabeça da gente depois, com essa culpa. Não dá para ter ideia, né? Ou dá. Desterremos de nós a insensibilidade crua diante das telas de angústia que se desenrolam em nossa estrada. A piedade é a simpatia espontânea e desinteressada que se antepõe à antipatia gratuita e despeitosa. Simpatia espontânea e desinteressada é aquele abraço, é aquele sorriso, é aquele bom dia, é aquele aperto de mão, é aquele, tô aqui, mas tem que vir daqui. Se não vier do coração, não faz sentido. E aí, quando não faz sentido, passa a ser uma antipatia. As lágrimas vertidas ao calor vívido da piedade corroem as densas cadeias da aprovação. Quando a gente chora por ter essa piedade que corrói a gente, são densas as cadeias da aprovação. É como se você estivesse se libertando de uma aprovação. No sábado, a nossa palestrante, a Valéria, ela contou uma história que ela falou o nome do livro, mas agora eu não me lembro, de Chico, que conta o seguinte: um homem era um senhor de engenho, sim, um senhor, tinha vários escravos, e um dia, por castigo mesmo, por maldade, ele fez um escravo fazer determinada coisa que o escravo perdeu a mão. Claro, tudo o que a gente faz está escrito no nosso livro. Eu posso passar ali no mercado, pegar uma bala e não pagar. É uma bala, gente. Tem problema? Não. Mas está escrito lá no nosso livro. No dia tal, na hora tal, você passou no lugar tal e pegou uma bala e não pagou. Aqui você está devendo aquilo. Aí, esse cidadão desencarna. Quando ele está no plano espiritual, sendo preparado para um plano reencarnatório, e que ele percebe o mal que ele fez, que ele só percebeu lá no plano espiritual, ele
solicita a espiritualidade que quando ele reencarnar, ele quer perder o braço, para que ele possa tirar essa culpa dele. Ele escolhe, não a espiritualidade que culpa. Ele escolheu. Aí ele encarnou. Só que dessa vez ele encarnou bom. Ele encarnou fazendo bem em todos os momentos. Ele encarnou sendo caridoso, tendo compaixão, ajudando ao próximo. E assim foi. Quando chegou em determinada idade, em determinado local, onde haveria o tal de perder o braço, né? Ele perde o dedinho. Mas ele, aqui, como a gente chega com o véu do esquecimento, a gente não sabe, né? Ele não sabia que ele ia perder o braço, só perdeu o dedinho. Mas quando ele retornou para o mundo espiritual, qual a sua surpresa? Ele tinha pedido para perder o braço. Por que ele só perdeu um dedinho? Porque ele aproveitou a encarnação dele e foi bom. E o amor cobre a multidão de pecados. Jesus já disse isso. Então, como ele iniciou essa próxima encarnação, fazendo bem, tendo compaixão, sendo bondoso, sendo caridoso, a pena dele foi diminuída espiritualmente, mesmo ele tendo escolhido. E aí ele só perdeu o dedinho. Então, gente, é isso. Às vezes a gente tem que passar por algumas provações, mas tenho certeza que são provações necessárias, que são provações que nós temos que burilar. Estamos nessa encarnação para burilar muita coisa. E agradeçamos por estarmos nela. Porque tem muitos espíritos querendo uma oportunidade de encarnar e não tem condição. E nós estamos aqui. Então não vamos perder a nossa oportunidade. O papel da dor. No livro O Espírito de Verdade, no capítulo 96, Caibar, através de Valdo Vieira, escreve o seguinte: quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatui, venhamos a experimentá-lo igualmente para aliviar a dor do próximo e nos predispomos a ampará-lo. Exatamente a história que eu acabei de contar do rapaz. Quando uma dor não nos incomoda, a dor do outro não nos incomoda, com certeza a gente vem experimentar. É aquela coisa assim, vamos usar o sapato apertado. Uma mãe que perde o filho, ela não perde o filho sozinha. Todas as mães perdem um pouco. Né? Conquista da compaixão, no livro Ceifa de Luz, no capítulo 15. Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. Um grande intérprete da música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com vitórias. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. E compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. Então, o que significa a conquista da compaixão aqui no Ceifa de Luz, que também é de Emmanuel? Ele nos diz, pelo modo simples para a gente entender, que um campeão de qualquer exercício físico, seja um jogador, um nadador, seja o que for, ele tem que ter disciplina para ele poder conquistar uma medalha. Né? Um músico, ele tem que ter disciplina,
estudar, 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 até aquela melodia ficar pronta. E nós também. A gente não nasce assim, ai que legal, nasci super bem. Não, nós estamos ainda num país de provas, num mundo de provas e expiações. Então, a gente tem os nossos altos e baixos. E com isso, a gente tem que exercitar a compreensão, exercitar a paciência, exercitar a caridade, para que possamos fazer já sem esforço daqui a pouco. Compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, não temos. Ninguém adquire a piedade sem construí-la, também no ceifa de luz. Vamos construir paciência, compreensão, indulgência, compaixão, para podermos chegar a um ponto melhor, sair desta encarnação um pouco melhor do que quando chegamos. No Jesus no Lar, na lição 42, tem um trecho que diz assim: Senhor, que fazer diante da calúnia que nos dilacera o coração? Se eu não me engano, é Pedro que está perguntando, depois a gente vai ver. Jesus responde: tem piedade do caluniador e trabalha no bem de todos, porque o amor desfaz as trevas do mal e o serviço destrói a ideia desrespeitosa. E como agir perante aquele que nos ataca brutalmente? Um homem que se conduz pela violência deve estar louco ou envenenado. Auxiliemo-lo a refazer-se. Mestre, e quando a nossa casa é atormentada por um crime, como procederei diante daquele que me atraiçoa a confiança? Jesus responde: apieda-te do delinquente de qualquer classe e não desejes violar a lei que o próximo desrespeitou, porque o perseguidor e o criminoso de todas as situações carrega consigo a abrasadora fogueira. Uma falta não resgata outra falta, e o sangue não lava o sangue. O que Jesus quer dizer aqui? Gente, não é mais dente por dente, olho por olho. Acabou. Agora é cobrir o mal com o bem. É difícil? É. Esse detalhe aqui, então, ele me lembra assim, vamos pensar numa história. Mestre, imagine a gente conversando com Jesus. Mestre, quando a minha casa é atormentada por um crime, que um homem sem escrúpulos entrou lá e fez mal para minha filha de 5 anos e amordaçou ela e deixou lá e eu a encontrei morta. O que eu faço? Aí a gente vai ter essa luz que Jesus disse aqui: apieda-te do delinquente de qualquer classe e não desejes violar a lei que o próximo desrespeitou. Porque o perseguidor e o criminoso de todas as situações carrega consigo a abrasadora fogueira. Uma falta não resgata a outra, um sangue não lava outro sangue. É difícil, né? Por que é difícil? Porque nós ainda somos muito pequeninos diante de Jesus. Por que é difícil? Porque nós estamos no planeta de provas e expiações. Por que é difícil? Porque nós ainda somos muito mais instinto do que angelitude. Nós estamos muito mais próximos do instinto que nós saímos ainda há pouco, de animais, e estamos muito longe da angelitude dos anjos. Por isso é difícil. Mas a gente tem que tentar. Porque, gente, se a gente imaginar um jovem matou outro jovem, qual mãe está com seu coração doendo mais? As duas. As duas. A mãe que enterrou seu filho está com o coração dilacerado. E
Qual é a mãe que viu seu filho assassinar outro e agora está numa cadeia? Qual a dor dessa mãe, gente? E foi aquilo que nós falamos antes. Quando uma mãe perde filho, todas perdem. Então, deve ser muito difícil você ter um filho assassino. Você ter um filho numa penitenciária. Deve ser muito difícil. Mestre, o que fazer do juiz que nos condena com parcialidade? Tem compaixão dele e continua cooperando no bem de todos os que te cercam. Há sempre um juiz mais alto, analisando aqueles que censuram ou amaldiçoam. E além de um horizonte, outros horizontes se desdobram, mais dilatados e luminosos. O que Jesus diz aqui? Qualquer juiz, por mais que ele tenha estudado, por mais que ele tenha feito pós-graduação, feito provas de concursos e chegou ali, ele é um ser humano que está encarnado como nós no planeta de provas e expiações, que pode errar, que está a caminho como nós, mas acima dele tem um juiz analisando tudo. Senhor, como proceder diante da mulher que amamos quando se entrega às quedas morais? Os sofrimentos íntimos que a dilaceram, dia e noite, não constituirão por si só aflitiva punição? Então, ele pergunta sobre uma mulher que se entrega às quedas morais. Mas aonde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência, questão 621. Então, na consciência dessa mulher, ela sabe que ela caiu, ela sabe que ela pisou na bola, ela sabe das quedas morais dela. E ela, por si só, já tem culpa. Por si só, ela já tem aflição. Não foi Pedro, foi João, Tiago, Judas, Bartolomeu e Tadeu que fez esse questionário a Jesus. Se pretendemos banir os males do mundo, cultivemos, aqui é Jesus já terminando. Se pretendemos banir os males do mundo, cultivemos o amor que se compadece no serviço que constrói para a felicidade de todos. Ninguém se engane, as horas são inflexíveis instrumentos da lei que distribui a cada um, segundo as suas obras. Ninguém procure sanar um crime praticando outros crimes, porque o tempo tudo transforma na terra, operando com as labaredas do sofrimento ou com o gelo da morte. Então, tudo que nós fizermos aqui foi como eu falei no início, está escrito lá no nosso livro. Todos os dias nós amanhecemos com uma página em branco do nosso livro e uma caneta na mão. Nós podemos escrever o que a gente quiser. Só tem um detalhe, não tem borracha. E ali o que está escrito está. E a gente, o nosso amanhã, a nossa colheita, vai ser a semente que nós fizemos hoje, que nós colocamos no nosso livro hoje. Poderíamos destacar muitos trechos dos evangelhos onde Jesus exerceu piedade dentro deste caminho. Certa vez, falou Chico Xavier. Emmanuel costuma dizer que o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Peraí, gente, eu vou pegar aqui uma música porque já vai... Eu estou no último slide, eu acho. Só um minuto.
Emmanuel costuma dizer que o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Isso porque não existe aquele que é desprovido de sombras íntimas, de encrencas internas, sob o ponto de vista das leis de Deus. Não há quem não seja criminoso. Ou seja, todos nós temos os nossos altos e baixos. Todos nós cometemos os nossos crimes, mas temos a possibilidade de mudar. Como diz Chico Xavier, não podemos fazer um passado diferente, mas podemos começar agora a fazer um futuro diferente. Né? E para encerrar, eu vou colocar essa musiquinha do Carlinhos. Deixa eu começar de novo, gente. Tive fome e não. Emmanuel nos diz que o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Chico Xavier, a sombra do abacateiro. Tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de
que nós possamos no nosso dia a dia perceber os delitos que nós cometemos e tentar transformar da melhor maneira possível para escrevermos no nosso livro coisas que amanhã possamos colher com carinho, com bondade, com felicidade no nosso coração. Boa semana a todos e muita paz. Obrigada, Neuza, pela palestra, foi excelente, né? Tudo foi trocado hoje, dirigentes, palestrantes, mas com certeza nós todos estávamos precisando de ouvir hoje esta palestra, né? Então nós vamos para a nossa prece, vamos pedir a nossa amiga Eliana para fazer a prece. Obrigada, Senhor, por este momento tão especial em nossas vidas, por esta palestra tão maravilhosa que tivemos a oportunidade de participar. E pedimos ao Senhor Jesus que possamos entender, compreender, mas não ficar só ouvindo, que possamos também colocar em prática tudo o que a Neuza passou para nós hoje. Que o Senhor nos fortaleça, nos abençoe, nos proteja, para que tenhamos uma semana abençoada, com muita paz e harmonia. Fique conosco, Jesus, nos amparando e nos protegendo. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos para a segunda parte do nosso programa da tarde, mas antes eu vou passar um recadinho que no sábado, dia 9,